Olá, boa tarde. Eu me chamo Édipo, sou professor de Química, vou me apresentar para vocês. Uso óculos, sou de cor parda, tenho 1,80 m e vou lecionar aula de Química para vocês. Então hoje a gente vai considerar essa habilidade aqui, ó, Ensino Médio 13, Ciências da Natureza 201. O que essa habilidade vai discutir, pessoal? Analisar, né, modelos e teorias propostas em diferentes épocas e culturas para comparar, né, a evolução da química, tá? Então o objetivo dessa aula de hoje, pessoal, do primeiro ano do ensino médio, é compreender os conceitos da matéria e da constituição, compreender os primeiros postulados da teoria atômica de Dalton. Tudo bem, galera? Então, só lembrando que isso é uma revisão, vocês já viram isso, tá? Então a gente vai fazer algumas atividades, né? Vai fazer algumas dinâmicas para a gente relembrar como que funciona a evolução da química, tá? Então esse slide vai nos explicar muito bem isso. Então, para começar, a gente vai fazer uma roda de conversa, tá? Então, junta você e os amiguinhos aí em dupla, tá bom? E vocês vão tentar discutir, conversar sobre o que vocês já sabem de química. Então, dessas 3 perguntas aqui, ó. O que todas as coisas têm em comum, né? Vocês vão tentar relatar a base do conhecimento que vocês já têm, beleza, galera? Como você provaria que todas as coisas são feitas de átomos, né? Baseado no que você já estudou, no que a gente já viu no decorrer do bimestre. Quais foram as descobertas do cientista John Dalton, tá bom? Que é o principal aí tema da nossa aula, tudo bem? Então aqui algumas características da química, algumas imagens que eu mostrei para vocês, tá? Então podem fazer essa atividade agora e no final da aula a gente vai debater essa atividade aí, como cada dupla fez a proposta, tá? Então vamos nessa. Depois feito isso, a gente vai relembrar aqui do que é matéria. Então, matéria a gente define como qualquer coisa que ocupa lugar no espaço, né? Então, essa matéria ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, tá? Lembrando que tudo é feito de átomo, então vocês lembram disso. Tudo é feito de átomo, né? Tudo que constitui a matéria. Ocupou lugar no espaço é feito de átomo. Não importa se é sólido, líquido ou gasoso. Tudo bem? Tranquilo? Próximo slide. A teoria de Dalton, que ela foi proposta aí por John Dalton, que vocês conhecem bem, a gente já falou bastante sobre ele que definiu que átomo é a menor partícula de uma matéria. Então foi ele que, baseado nos filósofos do passado, definiu que átomo ele era indestrutível, né? Ele era indivisível, tudo bem? Então foi Dalton que começou aí a dar a ideia do diâmetro e da posição do átomo, tudo bem? Mas antes dessa teoria, antes de Dalton, surgiu alguns filósofos aí que a gente é bom a gente falar, que foi Leucipo e Demócrito. Eles foram os primeiros caras, pensadores, que tudo que eles viam ou pegavam constituía de átomo. Então foi eles que criaram a primeira palavra. Dalton, baseado nisso, só foi considerando essa teoria e começou a definir por observação como seria o átomo, né? Então hoje a gente sabe que o átomo ele é indivisível. Dalton falou que ele é indestrutível, mas a gente sabe, né? Alguma dúvida? Pode falar, Maria. Sim, exatamente. Dalton pensava que a gente não conseguia dividir o átomo por ele ser a menor partícula. Mas, por exemplo, Maria, ó, tá vendo esse pincel aqui? Eu consigo dividir ele no meio, ele é feito de átomo, né? Então, antigamente era comum as pessoas pensarem assim. Depois que veio a ter experimentos para comprovar isso. Tudo bem? Tranquilo? Próximo slide aqui, ó. Então, só para revisar o postulado de Dalton, depois da teoria que a gente viu. A matéria é constituída por partículas indivisíveis chamadas átomos, tá? Baseado no Leucipo e Demócrito, tá? Os átomos do mesmo elemento são semelhantes em forma e em massa, mas diferente dos átomos de outros elementos. Então, o hidrogênio é diferente do oxigênio. Eles podem se combinar? Podem, mas tem que ter uma troca de eletricidade ali da reação química que a gente vai aprender depois, tá? Isso aqui a gente só está relembrando conforme a habilidade, tá? Então o átomo tem diferentes elementos e pode se combinar entre si para formar produto, certo? Então vamos ver isso aqui na prática aqui, ó, nessas 3 leis aqui, ó. O importante da teoria de Dalton é que eu tenho a lei de conservação das massas, a lei das proporções definidas e a lei das proporções múltiplas que a gente vai ver no decorrer da aula. Tudo bem? Alguma pergunta aqui? Fala, pode falar, João. Certo. Sim, ó. Então, o que seria a lei da conservação de massa? Quando eu vou fazer um bolo, eu não misturo tudo e no final ele sai lá o bolo que eu quero.
Então tudo que eu usei de matéria-prima é o peso do bolo. Então se eu usei, vamos lá, um exemplo, tudo deu 20 quilos. No final vai ter 20 quilos lá. Então isso foi a proposta da lei da conservação de massa, que a gente vai ver mais a fundo, né? Que aí entra outro cientista, tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, só para a gente entender, simbologia. Então, Dalton definiu isso como simbologia, ou seja, ele vai representar os elementos químicos, ó, com bolinha, tá vendo? Mas, hoje em dia, a gente representa com a letra do elemento químico. Então, hidrogênio, oxigênio, H2O, água, né? E assim a gente viu bastante coisa sobre isso, tá bom? Próximo slide aqui, ó, agora é a nossa atividade, tá? Responda no caderno, todo mundo vai escrever. Então, a mesma dupla do começo, além daquelas 3 perguntas que eram uma coisa pessoal de vocês, agora baseado na nossa revisão da nossa aula, vocês vão responder para mim. Qual é a definição de átomo segundo Dalton? Depois, o que diferencia os átomos dos diversos elementos? O que é um elemento químico? Como Dalton representava os elementos, tá? Então a gente já falou isso na aula de hoje, então agora parte de vocês, tudo bem? Então na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade, tá? A gente vai ficar por aqui. Obrigado, pessoal.